Hoje, pessoal, a gente está continuando, nossas histórias que transformam, que aos domingos a gente vem conversando um pouquinho sobre algumas histórias bíblicas. E hoje o tema da mensagem será: Deus trabalha com improváveis para cumprir propósitos impossíveis. Aquilo que na ótica humana é improvável, não pode ser, não é bem assim. Deus usa aquilo que muitas vezes, pela nossa primeira análise, julgamos improvável ou não tão favorável. Deus pega isso com o nosso diagnóstico e mostra que na mão dele pode ter um grande impossível, pode ter um grande milagre. E quando o Senhor faz isso em nossas vidas, a gente começa a perceber que Deus, ele é soberano. Que nós dependemos dele em todos os momentos de nossa vida. E para a gente poder refletir num personagem da palavra hoje, muito conhecido, que se chama Davi, que fez muitos salmos de Davi. Nós conhecemos que foi o homem segundo o coração de Deus de Israel. Nós vamos refletir um pouquinho no seu chamado e num diálogo que ele tem com o rei de Israel naquele momento, que era Saul. E nesse diálogo nós vamos poder aprender algo muito interessante da parte de Deus para as nossas vidas. Então gostaria que, por favor, você abrisse a sua Bíblia aí, no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 31, leremos até o versículo de número 37. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 31, até o verso de número 37. Os irmãos que forem encontrando, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com o crente aí do seu lado. Bíblia física, como sempre eu falo. Quem aqui tem Bíblia física, levanta a mão e fala, glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a Bíblia para eu ver? Cadê a Bíblia do povo de Deus? Cadê a Bíblia? Quem está sem Bíblia física e não tem Bíblia? Puxa, pastor, não tenho Bíblia. Quem não tem Bíblia? Levanta a mão. Você tem Bíblia, Alex? Não. Ficou em casa? Então você vai receber uma hoje aqui da For You. Tem a da Bíblia da For You? Tem aí, acho que tem a da For You aí, a Bíblia. Não sei se o pessoal pegou. Depois, no final do culto, o pessoal vai te dar uma Bíblia. Presente nosso dessa casa para a sua vida, para a glória de Deus. Bíblia física, pessoal. Bíblia no celular é muito bacana, mas o crente tem que se familiarizar com a palavra de Deus. Por quê? Olha como a gente tem que se familiarizar. E se eu falar, abram suas Bíblias em Zacarias, como que você vai fazer? Desesperado. Tem que ter esse desespero. O crente tem que... Onde que está Zacarias? Não sabia nem que Zacarias tinha na Bíblia. Onde que está? No celular é fácil. Índice, Zacarias, clicou, já começa a ler. Não tem aquele desafio de saber onde está o texto bíblico. Os raízes, Antigamente era assim, Bibliona, abre aí o texto em Ageu. Ageu, aonde que está isso, Jesus? Até saber que era um dos profetas menores. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 31, até o verso de número 37, diz assim a palavra de Deus. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo.
o teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém. Feche seus olhos, cruze sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, humildemente me apresento diante do teu altar, com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados que eu cometi no olhar, nos pensamentos, no falar, também nas minhas atitudes. Deus, eu te peço perdão. Derrama da tua unção, da tua graça sobre as nossas vidas nesta manhã. Prepara os nossos corações como uma terra a ser plantada a boa semente da tua palavra, e ela venha germinar e gerar em nós vida, e vida essa com abundância, no nome de Jesus. Repreenda toda obra do mal, todo jugo maligno das trevas, tudo aquilo que não provém de ti caia por terra no nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor Deus eterno, para adorá-lo em primeiro lugar. Obrigado, Deus eterno, por podermos nos reunir como igreja e celebrar o autor da vida. Fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Em 2019, teve um levantamento do Sebrae, e nesse levantamento foi identificado que 60% de todos os empreendedores brasileiros que estavam ali cadastrados começaram ali sem nenhum apoio, sem nenhum capital e sem nenhum incentivo familiar. Ou seja, esses grandes empresários que a gente vê hoje, grandes empreendedores que a gente vê hoje, no Brasil exclusivamente, 60% deles começaram sem nada. Tem capital para investir? Não. Tô zerado a minha conta. Tem incentivo de pessoas? Também não. Tô sozinho nessa. Só tenho um sonho e um desejo no meu coração e os meus braços e minhas pernas para trabalhar. Tem um incentivo da família. Às vezes a família também não está acreditando nesse meu sonho. Mas mesmo assim, conforme uma estatística de 2019, esses se tornaram grandes empresários. Aí a grande pergunta é, mas por que eles se tornaram também grandes empresários ou deram certo? Sendo que não tinham, teoricamente, recursos materiais para alcançar naquele primeiro momento seus objetivos. O que eles tinham dentro de si? Eles tiveram sucesso, na verdade, porque eles tinham convicção naquilo que eles queriam. A convicção, se você for fazer uma leitura para eles ali em 2019, aproximadamente 5 anos atrás, a convicção é a fé. Qual que é a convicção que eu tenho? Para onde eu vou? Eu tenho isso, tem recurso? Não, mas eu tenho um sonho, tenho a fé e sei que isso vai dar certo. E isso os impulsionaram para a jornada. E quando a gente acaba de ler esse texto de 1 Samuel capítulo 17, bem, esses versículos que nós lemos, do versículo 31 até o versículo de número 37, é onde Davi está batendo um papo com Saul. Para que a gente possa contextualizar, no capítulo de número 16 é onde Deus se manifesta para Samuel, que é o profeta do Senhor entre as nações. Ele tinha a incumbência de falar dos oráculos de Deus, das maravilhas de Deus e também ungir rei sobre os reinos que estavam ali. E Deus se manifesta no capítulo 16 para Samuel e fala assim: Samuel, até quando você ainda vai se entristecer por Saul? Porque Deus tinha se retirado de Saul, porque Saul desobedeceu os preceitos e os mandamentos do Senhor. E Deus tinha se retirado dele. Samuel, por ser amigo, fala: meu Senhor, começa a interceder a Deus pelo amigo. Porque amigo intercede pelo outro. Amigo fala: Deus, tem misericórdia, mas Deus responde a oração de Samuel falando: Samuel, por que você ainda está insistindo? Por que você ainda está triste a respeito de Saul? Eu já tenho rejeitado ele. Eu agora já tenho escolhido para mim, Samuel, um rei segundo o meu coração.
E eu quero que você saia daí agora de onde você está e vai lá até a cidade de Belém, porque tem um pai de família lá chamado Jessé, porque um dos filhos dele será o rei de Israel. Samuel, num primeiro instante, fica com medo, fala, meu, Senhor, olha o bate-papo que legal com Deus, Senhor, mas se eu for ungir um rei, o rei hoje que está aqui posto diante de mim, a qual todos nós somos súditos, é Saul. Se eu for para um lugar falar que vou ungir um rei, na hora Saul vai me matar. O Senhor fala, não, você vai lá e vai falar que vai sacrificar, vai adorar. Samuel então pega o seu chifre de carneiro, enche de óleo, e o óleo simbolizava a unção do Espírito Santo, e vai para a cidade de Belém. Chegando na cidade de Belém, ali perto, todo mundo, a cidade fica um alvoroço, porque sabiam que Samuel era muito usado por Deus, e aquilo que Samuel profetizava e falava, acontecia. Então as pessoas já conheciam a fama de Samuel. E quando Samuel vem chegando, o pessoal fala, meu Deus, o profeta vem da minha cidade. O profeta está chegando, alguma coisa vai acontecer. E de repente o pessoal fala, você vem em paz, sim ou não? Samuel fala, fica tranquilo que eu vim em paz, eu vim adorar. Vai até o chefe da família, chamado Jessé, e fala, vamos lá bater um papo, vamos jantar na sua casa, porque eu tenho algumas coisas de Deus para falar para vocês. Tá bom. Eles vão ali e eles sentam ali à mesa, Jessé prepara todo um banquete para Samuel, e Samuel pega e fala assim, cadê os seus filhos? Só que daí daqui a pouco Samuel vê o primeiro ali, Eliabe. Quando Samuel bate o olho em Eliabe, a Bíblia diz que Samuel falou, é esse rapaz aí que é o rei, já sei. Esse rapaz aí é o rei porque, forte, vai pra academia, sarado, crossfit e tudo, boa aparência, lutador, marcas de guerra no corpo. É esse aí. Com certeza esse vai ser um líder de proeminência no reinado. Na mesma hora o Senhor se manifesta para Samuel e fala, Samuel, para meu filho. O que foi, Senhor? Eu não vejo como o homem vê. O homem gosta de ver o estereótipo. O homem vê a aparência, se está vestido com uma boa roupa, um bom sapato, boas vestimentas, a indumentária tá legal. Não, mas eu não vejo isso, Samuel. Eu vejo o coração. Entendi. Vai passando aqui seus filhos, passa Eliabe, passa os outros filhos, e Deus fala não, 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 não e não. De repente, quando acaba ali os filhos presentes na casa, Samuel fala, ô Jessé, tem mais algum filho seu aqui? Acabou todos os filhos? Ah, tem o caçula, o menorzinho, a raspa do tacho. Onde que ele tá? Tá lá cuidando das minhas ovelhas. Ah, ele é pastor de ovelha? É. Então pode chamar ele aqui, porque a gente não vai jantar por enquanto que ele não chegar. Tá bom, quem que é ele? Davi. Tá bom, daqui a pouco vem Davi, acaba ali de tratar das ovelhas, água, fechou o curral, tira o seu avental de pastor, voltando para casa depois de um dia exaustivo de trabalho, e Davi está chegando na sua casa, eu fico imaginando, Davi abre ali a porta, entra e fala, cheguei família, tudo bom, como vocês estão, janta está pronta, como vocês estão? Aí Davi, sem entender nada, Samuel olha e o Senhor fala, é esse que eu escolhi, unge ele. Samuel pega aquele chifre cheio de óleo e despeja sobre a cabeça de Davi. Já imaginaram a cena? Davi entrando assim, oi pessoal, oi pai, oi tem visita, oi tudo bom? O que tem para jantar? Ele senta, daqui a pouco vem um balde de óleo na cabeça dele. Não entendendo nada. Mas a Bíblia diz, no capítulo 16, que quando ele foi ungido por Deus, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi naquele momento. Quando o Espírito se apodera da vida de Davi, é o Espírito que vai guiar. É o Espírito que vai direcionar. Só que Davi continuou pastor de ovelhas. Foi ungido com 17 anos de idade. Se nós formos ver a trajetória bíblica, ele vai ser ungido não apenas rei com 17 anos, mas ascende ao trono de Israel com 30 anos de idade. Passam 13 anos, mas no mundo espiritual, Davi já era rei. Aonde Deus vê o coração de Davi? E daí tem uma grande guerra que se instala. Essa grande guerra se instala no meio do povo de Deus, e aí os filisteus se levantam contra o exército de Israel, cujo Saul era rei, mas o Senhor já tinha abandonado. Olha que interessante, às vezes nós podemos estar em lugares de prestígio,
em lugares de destaque, mas sem a presença de Deus. Saul continuou sendo rei, mas sem a direção do Espírito. Saul continuou com seus súditos, mas sem a autoridade dada por Deus para governar. Então, o que faz a diferença no homem e na mulher de Deus não é a posição que ele ocupa, mas em quem ele carrega dentro de si. E o que acontece é esse povo se levanta, os filisteus contra Israel. E nisso, todos os jovens daquela cidade, homens com idade militar, são convocados para ir para a guerra. Imagina aqui no Brasil, nós estamos aqui, eu tenho 41 anos de idade, aí de repente estoura uma guerra, em nome de Jesus não vai estourar não, né? Vocês estão orando, irmãos? Estoura, Renatão, vai lá para a guerra, o quê? Eu tô reservista, vou ter que ir para a guerra, imagina a gente indo para a guerra. Temos preparo militar? Fale para o pessoal que está do céu, você tem preparo militar, irmão? Entendeu? Alguns aqui têm preparo militar, que eu sei, alguns aqui viveram isso, tem preparo militar. Mas a gente não tem preparo militar nenhum. Aí imagina, vou para aquela luta, chamaram todos para ir. Então foi todos os alistados ali de Israel, ficaram num campo de batalha e do outro lado os filisteus. Mas era comum naquelas épocas, os países que iam se enfrentar, em vez de ter uma batalha épica e sangrenta, onde massas seriam assassinadas, cada um poderia escolher um campeão. Qual que é o campeão? Aquele campeão do povo. Eu escolho um dos mais fortes dentre os meus guerreiros, a gente luta um contra o outro, o melhor campeão também do seu lado, e aquele campeão que vencer é como se tivesse ganhado a batalha toda. Era normal isso acontecer, principalmente se o povo que ia lutar era mais fraco. Não tinha uma quantidade bélica e nem numérica tão grande quanto o seu algoz, o seu inimigo. Então eu faço, o campeão, escolhe o melhor aí. Tá bom. Os filisteus eram muito maiores que número do que Israel. Vou escolher meu campeão. Quem que é o campeão? Golias. Golias era um homem que a Bíblia diz 2,90 metros de altura, pessoal. 2 metros, eu tenho 1,82 m. 2,90 m, acho que dá um pouco mais do que aqui, né? A Bíblia vai dizer que a armadura de Golias e a lança que ele ficava na mão, escudo e lança, pesavam em torno de 5, 6 a 7 quilos. A lança, 5, 6, 7 quilos o escudo. Imagine o tamanho do braço de Golias. Enorme, preparado para a batalha. E a Bíblia fala desde a sua juventude. Ele cresceu nas academias de MMA. Ele cresceu no kickboxer, cresceu lutando boxe, cresceu lutando, malhando osso, preparado, corpo inteirinho calejado de batalha, várias cicatrizes. Aí de repente ele chega lá e fala assim para o povo de Israel: ei, vocês aí, quem aí é homem para poder me enfrentar? Sai alguém daí e vem me enfrentar. E aquele que ganhar a batalha, o outro povo será subjugado por aquele que vencer. A Bíblia diz que Saul, juntamente com seus generais, os seus capitães e juntamente com todo o povo, ficam atemorizados. Porque imagina, o rei que tinha que dar o exemplo e incentivar o povo, fica com medo, o general fica com medo, imagina a infantaria, todo mundo olhando, se o general tá com medo, o rei tá com medo, o capitão tá com medo, o que seria de nós? Ficaram com medo, paralisaram e fugiram. E isso durou, essa afronta, todas as manhãs durante 40 dias. Teve um exato momento que os filhos mais velhos foram batalhar, mas Davi continuava cuidando das ovelhas. O pai fala: ô Davi, não sei lá como está a guerra, faz tempo que seus irmãos estão nessa campanha. Vai lá, faz o seguinte, vê lá, traz notícias dele para mim, pro pai. O pai se preocupa com o filho, sim ou não? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Se preocupa com o filho ou não? Se preocupa com o filho. Vai lá ver como estão seus irmãos. Leva um queijinho, leva aqui um bolo para dar pro capitão da guarda e depois você vê como eles estão. Tá bom, pai. Davi acorda de madrugada, faz a mochilinha dele, coloca nas costas e vai. Chegando lá, quando Davi vai, entrega pro capitão e vai bater um papo com as pessoas que estão ali. Naquele exato momento que acontece, Golias está fazendo a afronta. Quem de vocês aí é homem para me enfrentar? Quem de vocês aí tem condição para me enfrentar? E todo mundo ficou quieto. Falaram da recompensa para Davi. O irmão vê Davi e o repreende, e Davi fala assim: por que vocês estão assim, todo mundo com medo? Quem que é esse filisteu incircunciso para poder afrontar
o exército do Deus vivo. Quem que é ele? Incircunciso, que não tinha marca. Porque a marca do judeu, que ele era pertencente ao Senhor, é a circuncisão. E eles eram incircuncisos. Quem que é esse camarada falando do exército do Deus vivo? Eu conheço o Deus vivo. Eu sei quem é o Deus vivo. Eu sei tudo que ele já fez por mim. Não, vou lutar contra ele. Essas palavras de Davi, franzindo, a Bíblia diz no capítulo 16 que ele era baixinho, ruivo e de boa aparência. Chega para Saul essas palavras. Saul fala, alguém tem coragem de enfrentar? Tem. Quem que é? Davi, chama ele aqui. E aí, Davi, como você tá? Aí Saul dá uma olhada nele. Saul dá uma olhada em Davi. Eu fico imaginando ele olhando para Golias. Davi. Golias. Davi. Entendi. O Davi, é o seguinte, ó, você ainda é um rapaz. A Bíblia fala no original que ele era muito moço, muito jovem. E o termo que Saul utiliza é inexperiência. Esse é o termo. Você é inexperiente para tratar esses assuntos. Você é inexperiente para entrar em batalha. E por que você é inexperiente? Sabe por quê? Porque olha aquele tórax. Olha as costas dele. Ele é trabalhado na batalha desde a juventude. O que você é mesmo, Davi? Eu sou pastor de ovelhas. Ah, entendi. Aí Saul fala isso, qual foi a resposta de Davi? Que nós acabamos de ler o texto. Mas aí, posso falar uma coisa para você? É claro, Davi, pode? Seguinte, eu sempre estava cuidando das ovelhas do meu pai, Jessé, e de repente vinha um leão e um urso. E sabe o que acontecia? Eles conseguiam pegar a ovelha. Eles pegavam a ovelha, principalmente o leão, pegava a ovelha, acabou que já saía correndo. Eu via aquela coisa, sabe o que eu fazia? Eu já corria atrás do leão. E sabe o que eu fazia? Eu pegava o leão pela juba. Pegava o leão pela juba e dava vários socos nele. A Bíblia fala, eu golpeava ele até ele morrer. E não era diferente do urso. Mas sabe quem fez isso? Foi o Senhor, aonde ninguém estava vendo. Eu ganhei essas batalhas contra um leão e um urso quando ninguém estava vendo. Aleluia. Eu estava sendo preparado no anonimato quando eu não estava num palco. Deus às vezes nos prepara no anonimato. Ninguém está nos vendo. Às vezes até somos desprezados ou nem lembram da gente. Mas é no anonimato que Deus nos prepara. Glória a Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado. É no anonimato que Deus te prepara. E Davi não tinha no seu coração ser visto pelas pessoas. Não. O que ele fez? O Senhor me deu batalha, me deu vitória nessas batalhas. Eu posso falar uma coisa, Saul, que era o rei. Lógico que Davi pode. Assim como o Senhor me deu vitória. Não fui eu, porque eu só tenho habilidade. O Senhor vai também me dar vitória nesse contra esse gigante. A minha confiança não está nas minhas habilidades técnicas. A minha confiança não está na minha capacidade de discernir e fazer as coisas bem. A minha confiança e o meu seguro não está no meu treinamento que eu tive para a batalha. A minha confiança está no Deus a qual eu sirvo, que eu vi o agir dele constantemente na minha vida, aonde ninguém mais via. É aí que está a minha confiança. Eu sei o que eu tenho vivido com Deus, independente se as pessoas estão vendo ou não. Porque às vezes nós temos a tendência de querer mostrar, olha, Deus está fazendo comigo, olha o que Deus está fazendo. Não, Davi não precisava contar para ninguém. Eu sei o que eu tenho vivido na presença de Deus. Eu sei das batalhas que eu tenho tido, mas também sei das vitórias aonde ninguém mais sabe. E se eu estou entrando nesta batalha agora, é porque Deus tem um propósito maior. E o que acontece, meus irmãos, Saul fala, que o Senhor, então, esteja com você, Davi. Vai aí. Tá bom. Davi, então, no outro dia, vai para o campo de batalha. Mas antes de ir para o campo de batalha, Saul, pera, Davi. Você vai assim? Vou colocar uma beca em você. Vou colocar uma roupa bonita, uma armadura. Toque minha armadura. Pegou a armadura, colocou uma túnica. Primeiro na armadura você colocava uma túnica, para não pegar diretamente na pele. Colocava uma túnica. Começou a vestir a armadura de Saul. Aí começou a vestir essa armadura e quando ele vai andar com a armadura, ele está todo duro.
Porque a armadura não era dele, a armadura era do outro. Davi falou, eu não posso usar isso não. Por que você não pode usar? Porque eu não estou acostumado. Tem coisa que é para você, não para mim. Fale para a pessoa que está do seu lado, tem coisa que é para o outro, não para você. Aí agora fala assim para ele também, não se compare com ninguém. Porque Deus vai usar o que você tem para fazer o milagre na tua vida. Isso daqui não dá para mim. Você quer usar a sua espada? Não. Armadura para proteger. Mas vai te proteger, Davi. Não é para mim, isso é para você, tá bom. Tirou. O que você vai fazer? Cadê o ribeiro? Ali, deixa eu ir no ribeiro. 5 pedrinhas. Sua tiradeira, pegou seu estilingue. Esses dias eu fui ver como que é a funda. Já viram a funda? Que você gira e ataca? Mas daí eu fui ver um cara que era profissional fazendo isso. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Parece um tiro. Parece... A funda, se o cara pega de longe, se pega, mata. Eu falei, Jesus, agora eu entendi o que é uma tiradeira que Davi estava usando. Era terrível. Aí Davi pegou ali aquele estilinguinho, pau e pedra. Que é isso? Daqui a pouco vem Golias, foi lá. Quem de vocês aí vai me... Que é isso que tá vindo aqui na minha frente agora? Davi aparecendo. Pastorzinho de ovelha, cajado na mão. Ô filho, posso falar uma coisa pra você? Golias. Posso falar uma coisa pra você? Você acha que eu sou algum cão? Um cachorrinho pra você jogar um pauzinho pra eu correr? Não. Você vem contra mim com pau e pedra na mão? Para com isso. Hoje mesmo, filho, vou cortar tua cabeça, vou decepar seus braços e vou dar pras bestas feras no campo. É hoje que eu vou fazer isso com você, menino. Se prepara. Davi olha pra ele e fala assim, você vem contra mim com espada, escudo e com tudo isso. Tá certo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, a qual eu sirvo, Ele me dará vitória sobre você. E detalhe, olha só, profeta, hein? Olha o profeta. Vou pegar a tua espada e vou cortar a tua cabeça. É com a tua espada que eu vou cortar a tua cabeça, só pra você ficar esperto. Ah, é? Então vamos lá. Round 1. Fight! Começou a batalha. Golias já vai correndo com a espada e escudo na mão, babando contra Davi. Eu fico imaginando o Davi desesperando, deixa eu pegar logo a pedra. Pegou a pedra, girou, tacou. Encravou na testa, mas olha que legal. Depois procure na internet essas curiosidades, pessoal. Afunda, eu tô correndo, tô correndo. Se vem uma pedra aqui, a projeção que eu tenho que ter é para trás, Tô aqui, pum. Apertada na cabeça, caiu para trás. Golias corre babando, 2,90 m de altura, bum, bum, babando para cima de Davi. Davi taca a pedra. Quando taca a pedra, a Bíblia diz que vem e encrava na testa de Golias, e Golias cai com o rosto em terra, para frente, no chão, mostrando que ele se prostra. Aleluia. Diante da autoridade do Senhor. O Senhor ganhou a batalha. O que Davi fez? Tranquilinhos. Aqui, Quando você ganha a batalha, você quer mostrar o despojo, o troféu, né? O que você dá? O pezinho aqui, em cima do corpinho de Golias. Tira a espada da bainha. Cortou a cabeça. Pegou. Os filisteus ficaram desesperados. Aí o povo de Israel vai lá e ganham. E tem toda uma narrativa. Depois vocês podem ler. Que é muito bacana essa história. O Senhor deu vitória. Aleluia. E volta Davi para falar com Saul. O que tinha na mão? A cabeça de Golias. O Senhor deu vitória. Só que em todo esse texto, meus irmãos, a gente vai aprendendo algumas coisinhas com essa história de Davi, que Deus usa a vida dele e também nos ensina neste momento. Em primeiro lugar que a gente aprende, Deus escolhe quem o mundo despreza. Fale para a pessoa que está do seu lado, não despreze ninguém. Não despreze ninguém pela aparência, não despreze ninguém pelo seu nível intelectual, que se você acha que tem ou não, não despreze ninguém. Por que isso? Olha só o que diz a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, que hora que o Senhor
falou para Samuel isso, quando Samuel olhou para Eliabe e viu que era de boa aparência. Põe o versículo 6, por favor. Acho que vai ficar mais fácil a compreensão do texto. Eliabe. Quando chegaram, Samuel entrou na casa de Jessé, Samuel viu Eliabe e pensou. Sabe quando você só vê e pensa? É ele. Com certeza é este que o Senhor quer ungir. Estou olhando a aparência. É bonito, fala bem, boa retórica, boa oratória, boa influência perante as pessoas. A família fala, esse filho aqui é o cara. Aí o Senhor responde para Samuel no verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia! Deus vê o nosso coração. O nosso coração disposto a servir, o nosso coração disposto a agradá-lo, a obedecê-lo. É isso que o Senhor vê. Por isso que muitas vezes o agir de Deus na vida de alguns homens e mulheres de Deus, a gente não compreende, porque a gente fala, mas aparentemente é impossível eles estarem aonde estão, é impossível eles desenvolverem isso ou não, mas quem os capacita, quem os abençoa, quem faz eles estarem em ascensão, é aquilo que eles carregam, meus irmãos. Porque aos olhos do mundo a gente pode desprezar as pessoas, ou às vezes nós somos até desprezados em alguns lugares, em alguns ambientes, em algumas esferas, mas esse desprezo não significa que Deus não está conosco. Às vezes é no meio desse desprezo, nesse ambiente aparentemente hostil, que Deus quer manifestar a glória dele em nossas vidas. É nisso que ele quer. Aí você vê que Deus fala para ele, não despreze. Você desprezou os outros. Por que você desprezou, Samuel? Porque você viu a aparência. Você viu a altura dele. Você viu que chamava atenção. Ou seja, o seu julgamento para decidir se era bom para mim ou não. Olha o detalhe. Para decidir se era bom para minha obra ou não. Para minha vontade ou não. Foi a sua percepção humana. Foi a sua análise humana, mas eu vejo completamente diferente de vocês. Não me diminua, Samuel, a sua esfera. Não me limite na sua limitação. Não, eu olho a intenção do coração. Guarde isso, pessoal. Deus sempre abençoa a intenção do nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Não propriamente dito o que a gente faz, ou realiza, ou produz. Deus abençoa a intenção. Mas, pastor, é interessante eu produzir, eu fazer as coisas? Obviamente, temos que fazer, temos que produzir, temos que realizar, sim. Mas o que mais importa para o Senhor derramar ainda mais de graça e bênção sobre as nossas vidas é, deixa eu ver a motivação a qual está levando os meus servos a realizarem o que realizam. E através dessa minha análise da motivação de seus corações, traduzido com as suas vontades, eu estendo graça ou não estendo graça e favor. E nisso, Deus escolhe. Mas Deus escolhe quem o mundo despreza. Lembra que Davi foi lá ver a guerra? Para poder levar e trazer notícias para o pai? Preste atenção nisso, olha que interessante. Davi estava trabalhando. O texto não fala que ele foi para a guerra, certo? O pai chega em Davi e fala, filho, capítulo 16, 17, filho, vai lá ver como seus irmãos estão e traz notícia para mim. Tá bom, pai, leva esse mantimento, esse queijinho ali pro pessoal da guarda. Tá bom. Ele chega lá. Entrega para os capitães e entrega para os generais. Quando ele entregou essa comida para os capitães e para os generais, ele começou a bater um papo com o pessoal. Quando ele está batendo um papo com as pessoas, quem que está lá do lado? O irmão. O irmão dele apoia? O irmão dele fala, nossa, que legal que você está aqui, que legal que você
Tá aqui, Davi, como que tá o papai? A gente tá já nessa campanha há um bom tempo, não. Olha o que o irmão fala para ele. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 28. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Davi poderia ter respondido, certo? Vou responder, vou falar porque eu vim, porque o papai mandou, queria saber notícias de vocês, eu tô aqui. Ele continua o texto. Com quem? Aí começa já a denegrir a imagem, né? E a menosprezar o trabalho do outro. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Seu trabalho é relevante. Seu trabalho é relevante aqui. Quem se deixou aquelas pouquinhas ovelhas no deserto? Olha só. Sei que você é presunçoso. Imprimiu um julgamento. Você está aqui? Você é preguiçoso, você é presunçoso. Você está aqui porque você é invejoso. Você está aqui por causa disso. Era a realidade que o irmão estava falando dele? Não, porque a gente sabe o texto. Agora, pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você ia julgar, irmão, ou não? Você ia julgar sem saber todo o contexto ou não? Não, né? A gente ia falar, não, vamos ver se eu vou julgar sem saber ou não. Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Irmão, era isso? É verdade isso? Lendo no capítulo 16, não. Filho, vai lá, traz notícias para o pai porque eu quero ver eles. Ele já imprime um diagnóstico. Você é presunçoso, seu coração é mau e você só veio para ver a batalha. Julgou antes de saber. Fale para a pessoa que está do seu lado. Não julgue. Feche a boca. Se quiser julgar alguém, sabe quem você pode julgar. Você gosta de falar mal de alguém? Pergunta para você que está do seu lado. Gosta de falar mal de alguém, irmão? Gosta de falar mal dos outros? Você gosta? Olha o que o pastor vai falar agora. Pode falar. Mas como assim, pastor? Mas sabe quem você vai falar? Para Jesus. Para Jesus. Sabe como você fala mal de alguém para Jesus? Você dobra o seu joelhinho ali do lado da cama, bonito, e reclama para Jesus. Olha, o Renato é isso, o Renato é aquilo, o Renato é isso. Para Jesus, pode falar mal de mim à vontade. Fale para a pessoa que está do seu lado. Fale mal de mim para Jesus. É para Jesus, viu? Para Jesus. Porque Jesus sabe tratar. Jesus sabe tratar, Jesus sabe conduzir. Às vezes a gente não sabe. Às vezes nós imprimimos julgamentos, menosprezamos e colocamos sentença sem antes saber todo o contexto, como aconteceu. E o detalhe, no meio da própria família. Os mais próximos te julgam, os mais próximos a qual você abre o coração é os que te julgam muitas vezes, como foi com Davi. Mas Davi fez o quê? Não estou nem aí para o seu julgamento. Eu sei quem eu tenho servido, eu sei o meu propósito, eu sei a realidade que eu estou aqui e eu sei quem eu sirvo. Ele só fala, não posso mais conversar com ninguém, sabe o que Davi faz? Vira as costas e continua a sua vida. No outro versículo 8 a Bíblia vai falar isso. Irmãos, é interessante que a própria família de Davi julga ele porque ele foi para um ambiente de guerra. Então, se prepare. Quando eu e você vamos entrar num ambiente de guerra, para conquistar muitas coisas que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, vai ter gigantes, vai ter batalhas, vai ter barreiras, vai ter intempéries. Só que o Senhor quer ver o seu posicionamento. Aleluia. O meu posicionamento em Deus. Mas olha que interessante, Davi não só se posicionou ali, ele já se posicionava quando ninguém está vendo. Ele não se posicionava apenas para mostrar um estereótipo na frente dos irmãos. Olha, eu estou aqui na frente de vocês, então vou me posicionar como crente. Não. Sem ninguém ver, ele já se posicionava e tinha as experiências com Deus. É isso que nós temos que fazer. Na lógica humana, Davi era improvável. Por que era improvável? Sem status, sem armamento, sem currículo nenhum. Você ia botar fé em Davi? Seja sincero. Quer ver para ficar mais fácil?
Já ouviram falar daquele lutador de MMA, Anderson? É Anderson Silva? Lembra no auge? Acho que ele ficou 7 anos defendendo o cinturão. Brincava, brincava nas lutas. Derrotava todo mundo. Aí imagina, Anderson Silva, de um lado, contra Renato Caldeira. Quem... Não, é isso mesmo. Tipo assim, vocês iam falar que eu ia ganhar? Seja sincero. Vai tomar uma surra. É assim, ó, a mesma coisa que você falar assim, ó, Renato, você vai lutar? Não vou ganhar. Aí o cara fala assim, é ir contra a lógica isso. A lógica é que você vai não só apanhar, é que você vai tomar uma bela de uma surra. E tem que orar pra você não ir pro hospital e não morrer. Essa é a lógica mundana. Davi e Golias era isso. Um menino que era pastor de ovelha, não era trabalhado nem nada, e o outro desde a sua juventude preparado para a guerra. Qual que é a sua profissão, Golias? Minha profissão é matador. Eu fui formado para matar. E você, Davi, qual que é a sua formação? Cuidar de ovelhas e tirar o pelo e puxar ela quando ela entra no riacho, levar para pastos verdejantes. Essa é minha profissão. Ah, entendi. Então agora você vai lutar contra ele. Irmãos, Deus pega aquele que o mundo despreza para manifestar a glória dele em nossas vidas. Segundo lugar que a gente aprende com a história de Davi. Segundo lugar, Deus realiza o impossível por meio daquele que confia em sua presença. Para eu viver o impossível, o que eu preciso fazer? Confiar na presença de Deus, que está onde? Na minha vida. Confiar na presença de Deus que eu carrego. Confiar na direção do Espírito Santo, que me guia, me conduz e me revela. É nele que eu tenho que confiar. Porque muitas vezes os meus olhos vão me trair. Os meus sentimentos vão me trair. E se eu deixar os meus olhos e os meus sentimentos me traírem, vão me sequestrar de quem eu sou em Deus. E eu não vou conseguir ter a percepção correta. Mas Davi viveu o impossível porque Saul estava desprezando ele de uma maneira muito simples, muito silenciosa, teoricamente. Você não pode, pega essa armadura tal. Mas ele sabia em quem ele tinha crido. Davi sabia. Eu sei aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E Deus realiza o impossível por meio daquele que confia em sua presença. Olha 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. Põe o 44 primeiro. Põe o 44. 43. Golias disse a Davi, quando vão batalhar: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando os seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo para comerem. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Você não desafiou a mim, não. Você desafiou o próprio Deus. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que ele fez? Aí o versículo 47... todos os que estão aqui reunidos saberão. O que eles vão saber, Davi? Que não é por espada, nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos.
Eu vou ganhar essa batalha, não é para mostrar que eu sou bom, não é para mostrar que eu conquistei. Eu vou ganhar esta batalha para você saber que Deus não precisa de espada, não precisa de habilidade, não precisa de escudo para conceder vitória ao seu povo. Deus não precisa da economia para nos abençoar e fazer prosperar. Deus não precisa da política. Deus não precisa de ambientes. Deus não precisa de nada disso para nos abençoar, meus irmãos. Ele é soberano. Glória a Deus. Davi, ele não confiava nas suas próprias capacidades. Ele não confiava nem na armadura que ele estava utilizando de Saul. Não. Ele oferece para ele. Pega minha armadura, não, isso aqui é para você. Veste bem em você, não em mim. Eu tenho algo que Deus reservou só para mim. Essa batalha, Deus vai ser glorificado com aquilo que eu tenho. E muitas vezes nós queremos entrar no estereótipo do outro para que Deus nos abençoe. A gente quer pegar muitas vezes a estratégia do outro para que Deus nos abençoe. Não que a gente não possa fazer uma leitura saudável do que dá certo ou não, mas temos que ter a compreensão. Aquilo que Deus abençoou no outro é para o outro. O correto é falar, o que o Senhor tem para mim? Sim. Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? Eu vi ali no outro que deu muito certo. Aparentemente é muito legal. E eu vi isso. Mas o Senhor tem isso para mim? Se for, me direciona. Eu estou com essa vontade. Eu estou querendo fazer isso. Eu quero agir dessa forma. Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? Me dirige, me orienta, abra as portas. Mas muitas vezes a gente quer pegar a estratégia do outro e colocar na nossa vida. Aí a gente acaba se paralisando. Davi, quando colocou a armadura, paralisou. Por quê? Ele se vestindo com esta armadura, estava se comparando a Saul. Fale para a pessoa que está do seu lado. Não se compare a ninguém. Você é único na presença de Deus. Não se compare a ninguém. Aleluia. Porque às vezes a gente quer confiar nas estratégias só, queremos confiar no nosso braço, queremos confiar na nossa força, não. Sabe onde a gente tem que confiar? Temos que confiar em Deus e na sua presença. Olha o que diz a palavra de Deus, Zacarias capítulo 4, verso 6. Zacarias 4, 6. Então, ele me disse... Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos. Em outras traduções, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Às vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força. Faça isso, faça isso. Não, calma. Não. Nem por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Aleluia. Fale para a pessoa que está do seu lado, faça as coisas pelo Espírito. Faça as coisas dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque aí o Senhor dará a vitória. O Senhor dará a vitória. Olha uma frase que Dietrich Bonhoeffer, sabe que eu gosto muito desse autor, principalmente porque esse autor, Dietrich Bonhoeffer, lá da Alemanha, ele trata muito a questão de discipulado e ética, e eu gosto muito desse autor e de suas obras. Olha numa de suas obras, olha a frase que Dietrich, ele fala: a fé é o caminhar do homem sobre o chão da impossibilidade, sustentado pela voz do Eterno. O que é a fé na sua visão, Bonhoeffer, que você está vivendo aí, o ápice da Segunda Guerra Mundial, onde Adolf Hitler tem feito o Holocausto e matado milhares de judeus? Como você mantém a sua ética, como que você mantém a sua sanidade em Deus pregando o Evangelho? Porque a fé é eu estou caminhando a cada dia, a cada momento e ensinando as ovelhas do meu pastoreio a andar pela fé, é caminhar constantemente pelo impossível. Aleluia. Glória a Deus. A gente caminha pela impossibilidade aparentemente vista, mas com a possibilidade de morte. Dietrich foi preso. Um pouco antes da guerra acabar, ele morreu. Mas ele era um pastor. E andava com fé.
Imagine você ser um pastor. Irmãos, a gente está na bênção. Fale para a pessoa que está do seu lado. Vocês estão na bênção, irmãos. E quando, às vezes, se eu, porventura, for querer reclamar de pastorear, eu tenho que pensar, imagine se eu estou pastoreando. Imagine Jairinho, naquela época, aonde estava pastoreando as ovelhas, daí daqui a pouco chega uma ovelha dele, de Dietrich Bonhoeffer, e fala assim para ele, ó, pastor, eu queria saber uma coisa. Ah, pode falar, meu irmão. Você tá bem? Não posso. Sabe o que Hitler tá fazendo com todo mundo aí, né? Não, tô sabendo, meu, matou um monte de... não é fácil, é verdade. Pastor, se eu colocar um monte de bombas aqui, chegar do lado de Adolf Hitler e explodir, matando Adolf Hitler, para que ele pare de matar os judeus, essa perseguição e essa guerra, eu vou para o céu? Pergunta ética. Imagina pastoreando na época dessa, irmão. Pergunta para o cidadão do céu, vai para o céu ou não, irmãozinho? Sabe o que Dietrich responde? A Bíblia diz que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Dá a vida pelos seus irmãos. Tudo ético. Na teologia a gente vai entrar em várias questões aqui. Nas aulas de teologia que a gente vai ter, pessoal, no novo espaço, vai ser bem bacana. Vocês estão entendendo? A fé é o caminhar do homem sobre o chão da impossibilidade. Nós que estamos andando por fé sobre a impossibilidade. E a gente tem que aprender a andar no meio dessa impossibilidade, como Davi. Todo mundo ia contra ele. Vocês têm noção disso? O rei não está do meu lado porque acha que não sou. Não tem apoio da minha família porque Eliabe já me julgou aqui. As pessoas me veem e falam que eu não estou preparado. Mas por que eu me posiciono dessa forma? Porque eu sei o que Deus tem feito comigo lá de trás das malhadas quando ninguém está comigo. Eu carrego a presença de Deus. A sua vitória, a sua promoção, a sua prosperidade vai sempre estar atrelada à presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Sabedores disso, então, meus irmãos, Davi encerra e fala, ó, eles vão saber hoje que o Senhor não salva por causa de espada, nem por causa de escudo, mas Ele salva pela sua palavra. É a palavra de Deus que vai te dar consolo no momento da angústia. É a palavra de Deus na hora que aparecer um gigante e a barreira aparentemente intransponível que vai te dar graça. Então nós vamos orar agora. Para que o Senhor nos dê essa fé inabalável. Para que o Senhor permita que eu e você, irmãos, a gente ande nessas impossibilidades. Porque a gente vai trafegar em cima disso e Deus vai nos honrar. Então se coloque de pé em nome de Jesus, grupo de louvor aqui.